Boa tarde a todos. Vamos começar. Queria primeiro dar as boas-vindas em nome da ABIMED, na Feira Hospitalar, a todos vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho no painel de um dos nossos eixos estratégicos da associação, que é o de governança e compliance. E o assunto escolhido hoje são os 10 anos da Lei Anticorrupção, e a gente vai tentar abordar um pouquinho, bater um papo aqui com os nossos convidados, sobre a contribuição que essa lei importante que rege a governança das empresas e o dia a dia de empresas com relacionamento público-privado e também com relacionamento entre entes privados traz para o contexto do nosso setor. Como convidados, eu vou ler rapidamente aqui o perfil. Nós temos o Eduardo Winston, que é presidente do Conselho de Administração do Instituto Ética à Saúde, atua na área de saúde há 16 anos e é diretor para o Brasil da empresa Nuvasiv. Economista, formado pela FRJ e mestre em administração pela GV. A gente tem o Gustavo Biagioli, executivo jurídico de compliance com mais de 20 anos de experiência no Brasil e na América Latina. Atualmente ele é Chief Compliance Officer do Trent Ross Watanabe e é membro da Comissão de Ética Independente da ABIMED. E nós temos também o Marcelo Zenkner, sócio da área de Direito Administrativo e Projetos Governamentais e de Compliance da Tosini, Freire Advogados. O Marcelo tem mais de 25 anos de experiência na área jurídica, foi promotor de justiça no Estado do Espírito Santo, é professor pela Faculdade de Direito de Vitória, doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, do Pacto Global da ONU, consultor da Comissão de Governança e Integridade da OAB. Primeiramente, um prazer. Obrigado por aceitar o convite para a gente bater um papo hoje aqui. Eu vou começar exatamente pedindo uma contextualização de cada um, se apresentar e, em seguida, abrir o debate, mas a importância e da visão que vocês têm 10 anos depois da promulgação dessa lei anticorrupção e como é que a gente está vendo esse mercado hoje e como é que as empresas da nossa área de setor de saúde precisam se adequar a essa nova realidade jurídica e de mercado. Então, vamos começar aqui pela ponta, pelo Eduardo, e a gente vem trazendo de volta aqui o Gustavo e seguindo o Marcelo. Bom, obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Eu vou me apresentar, como disse Jorge, eu sou o atual presidente do Conselho de Administração do Instituto Ética à Saúde. Eu não sou advogado, sou economista, como ele bem comentou. Então, e também atuo no setor da saúde. A minha ideia é comentar mais pelo lado do funcionamento do setor, do funcionamento tanto econômico quanto no propósito do setor da saúde. E, para isso, eu tenho a sorte de ter aqui na mesa comigo expert na parte jurídica, especificamente falando. Sobre um contexto, eu costumo dizer duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira, quando a gente fala sobre ética, tá? Então, tem um pouco de confusão. Cumprir ou não as leis não tem nada a ver com a ética. Eu costumo dizer que a ética ela começa ali no limite de onde as leis e os mecanismos de controle e fiscalização conseguem ir. A partir daí, basicamente, o que a gente conta é a ética. O outro ponto é que a gente, estando no setor da saúde, que é um setor muito complexo, é possível perceber que atuar num setor que tenha baixa confiança interna, em que os players não confiem uns nos outros, acaba tornando todas as transações muito caras. Então, posso dizer, embora eu não seja economista de formação, eu acho que a saúde do Brasil faz um excelente trabalho. A gente atende 210 milhões de habitantes aqui nesse país enorme e entrega saúde a todos. Só que trabalhando dentro do setor da saúde, a gente vê que poderia ser muito melhor, nós poderíamos ser mais eficientes se tivéssemos a ética aí como um padrão e não precisássemos gastar tanto com esses mecanismos. E aí, nesse sentido, eu acho que as leis e os mecanismos são importantes. Eles são essa primeira barreira e, quando funcionam bem, já ajudam bastante. Mas dizer que não dá para dizer que está no ponto que a gente gostaria, que os efeitos, em geral, da lei são aqueles que a gente gostaria. Não vou nem dizer que tinha expectativa, mas que gostaria. Bom, é isso. Obrigado, Eduardo. Gustavo, por favor. Olá, boa tarde a todos. Meus agradecimentos aqui à ABIMED, na pessoa do Jorge, do Fernando, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como o Jorge falou, eu sou advogado, ninguém é perfeito de formação, mas eu hoje atuo
como diretor de compliance de uma grande banca de advocacia, assim como fui diretor de compliance de empresas durante aí os últimos 20 anos. E tenho a honra também de fazer parte da Comissão de Ética Independente da ABMED. Então, o fato de a ABMED, né, que é uma associação que congrega justamente, né, a indústria de empresas ligadas à produção de materiais médicos, né, materiais hospitalares, de tecnologia hospitalar, já diz muito. O fato da ABMED ter uma comissão de ética independente já é, eu diria, para começar, já um dos bons reflexos, né, um dos reflexos positivos desse momento que a gente vive hoje no Brasil. Eu concordo com o Eduardo quando ele diz que a gente ainda tem que avançar muito, né, em relação a onde a gente está hoje. Então, a gente comemora esse aniversário de 10 anos da lei sem fazer muita festa, digamos assim, mas a gente tem que fazer uma festinha, pelo menos, né, Eduardo? Tem que fazer uma festinha porque nós evoluímos muito, historicamente falando, num prazo relativamente curto. Eu nunca me esqueço, eu estava uma vez num congresso na Universidade de Harvard e eu fui justamente expor nesse congresso sobre o início, estava no meio da época, enfim, ainda da Operação Lava Jato e tudo mais, e eles estavam bastante empolgados com toda a movimentação que estava acontecendo no Brasil naquela época. E o vice-reitor da Faculdade de Direito de Harvard comentava naquela ocasião que os americanos levaram mais ou menos uns 30 anos para aplicar a primeira penalidade, a primeira vez que eles aplicaram o tal do FCPA, que é a Lei Norte-Americana Anticorrupção. Então, e o Brasil estava aplicando já as suas primeiras penalidades, né, já exercitando a sua legislação recém-aprovada em menos de 5 anos. Havia menos de 5 anos. Então, quer dizer, foi em 2018 que eu estive lá nesse congresso, a lei é de 2013. Então, ele dizia, olha, isso historicamente já diz muito. Né? Diz que o mundo está caminhando, né? Isso não é uma prerrogativa apenas do Brasil, mas o mundo está caminhando de uma forma mais rápida, mais ágil. De modo que o que a gente consegue propor em termos de incentivos tanto positivos quanto negativos, no sentido de encaminhar os mercados, né, ao bom caminho da ética, consegue hoje ter um efeito muito mais dinâmico do que se conseguia no passado. Outra coisa que ajuda muito é a própria tecnologia. Então, a gente vive hoje também uma situação muito diferente da que vivíamos há 10 anos atrás, por exemplo. Aqui estou falando só desse interregno aqui, desse período entre a promulgação da lei e a atualidade. Então, o Brasil já investiu bastante em termos da sua sistematização anticorrupção. E isso é tão importante quanto a própria legislação. Se você dispor de mecanismos para que você, na prática, consiga controlar, processualizar as coisas, é tão importante quanto você ter efetivamente uma norma que te diga o que fazer, né? É o como fazer, é como operacionalizar. Né? E acho que, por último, também um ponto que eu considero muito importante é o fato de que a lei ela criou mais do que um incentivo negativo, né? Uma punição, uma fiscalização, ela também criou um incentivo positivo ao incentivar a estruturação e a condução de programas de compliance nas empresas. Então, esse, para mim, é de longe o maior benefício que a lei anticorrupção pode ter trazido no contexto brasileiro. Afinal de contas, a partir da provocação da lei anticorrupção, nós tivemos uma série de modificações, inclusive nas várias esferas da administração pública, União, estados e municípios, e também na iniciativa privada. Né? E a gente está aí agora com uma nova lei de licitações aí que está prestes a começar a produzir os seus efeitos, que também já aderiu a essa prerrogativa ou a essa premissa de que para você contratar com a administração pública, você precisa demonstrar conformidade, você precisa ter um programa de integridade na sua empresa. Então, esses passos, na minha opinião, são passos que, embora não sejam ainda responsáveis por nós termos atingido aí patamares, digamos, altíssimos do ponto de vista da integridade, são passos firmes, são passos pequenos, mas são passos firmes que o Brasil vem dando nessa direção, que é a direção mais importante de todas, pessoal, que é a da viabilização dos negócios.
pela integridade, né? Então, esse também é uma outra desmistificação que a gente precisa fazer aqui, a de que a integridade é um sinônimo de burocracia, é um sinônimo de dificultar os negócios. Ao contrário, a integridade destrava os negócios, ela viabiliza a rapidez, porque se todo mundo tem um nível de confiança, né, e de controle sobre todo mundo dentro do mercado, você precisa gastar muito menos para fazer esse controle, você precisa gastar muito menos para fazer essa fiscalização e, portanto, o mercado se movimenta mais rápido, faz mais negócios e a população, evidentemente, colhe os benefícios de toda essa agilidade. Desculpa, me estendi um pouquinho aqui nessa primeira fala, eu vou passar para o meu amigo Marcelo. Tá tranquilo. Marcelo, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Jorge, muito obrigado pelo convite, pelo carinho de sempre, pela lembrança do meu nome e por um presente que você acaba me dando, porque compor o painel ao lado do Eduardo e, em especial, meu querido amigo Gustavo, amigo de longa data, um dos profissionais mais destacados no mercado. Meu professor, sempre foi meu professor desde que eu comecei a estudar esse assunto, então é muito honroso para mim e é uma satisfação enorme. Bom, nós estamos comemorando, eu acho que é motivo sim de comemoração, agora no dia 1º de agosto, 10 anos da entrada em vigor da Lei 12.846. E eu queria começar tocando numa questão que pode parecer, num primeiro momento, banal, mas que é muito importante, que é a questão da nomenclatura. Alguém batizou essa lei como sendo lei anticorrupção empresarial. E talvez isso tenha acontecido porque essa lei entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014, exatamente o ano em que foi deflagrada a Operação Lava Jato. Então percebam, uma lei que tem por base uma raiz relacionada às melhores práticas internacionais, ela não é uma jabuticaba, ela é uma lei derivada de uma convenção internacional, da qual o Brasil é signatário, que é a Convenção da OCDE de Combate ao Suborno Transnacional. Diga-se de passagem, essa lei ela foi promulgada em um regime de urgência, porque o Brasil foi o penúltimo país signatário dessa convenção a implementar a lei, cumprindo o compromisso que havia assumido internacionalmente com a OCDE. Só um registro, o último país foi a Argentina, e como diz o Galvão Bueno, sempre é muito bom ganhar da Argentina, ainda que sejamos o penúltimo. Mas a lei acaba entrando em vigor e passa logo de cara por um teste de fogo em razão da Operação Lava Jato. Muita gente costuma dizer que houve a necessidade de trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Eu digo que foi muito mais do que isso, porque nós tivemos, na verdade, que trocar a turbina do avião em pleno voo, porque a Lava Jato foi, ainda que com todas as suas falhas e todas as críticas que recaem sobre ela, a maior operação de combate à corrupção da história. Isso não é aqui uma referência brasileira, isso são palavras da autoridade norte-americana do DOJ. Então, o primeiro teste da Lei 12.846 já foi enfrentar os efeitos da Operação Lava Jato na Petrobras, a maior empresa da América Latina, da qual eu fui diretor de governança e conformidade. Aliás, tem esses desafios pequenos na minha vida, né, Jorge? Só coisa fácil. Né? Só coisa fácil. Sempre me conferem coisas fáceis, né? Assumi a diretoria de governança e conformidade exatamente durante a Operação Lava Jato. Aliás, tem que fazer esse disclaimer sempre, né? Eu não estava lá cuidando disso antes. Então, o que aconteceu não foi em razão da minha presença, né? Foi a cura. Exato. Eu cheguei lá depois, né? Mas a lei acabou estigmatizada como sendo uma lei anticorrupção empresarial. E aí ela traz a reboque, eu acho que Gustavo foi muito feliz a esse aspecto, em relação ao fomento dos chamados programas de compliance. E aí tem um ponto que eu acho que é muito importante e do interesse de vocês, que é o confronto, a diferenciação entre programas de compliance e sistemas de integridade. Porque
agora passados 10 anos, nós já vivemos um novo momento. Programas de compliance, eles foram importantes lá no início, porque o objetivo de um programa de compliance qual que é? Quando um empresário, e aqui nós temos vários, implementa um programa de compliance dentro da sua empresa, o que ele pretende? Ele pretende que os ilícitos não ocorram, porque ele sabe muito bem que se um ilícito ocorrer dentro da empresa, a empresa ela pode ser apenada com sanções violentíssimas. Para vocês terem uma ideia, a sanção pecuniária, multa prevista nessa lei, ela pode chegar a 20% do faturamento bruto da empresa. Imaginem isso. Imaginem isso, o que isso representa num ano contábil de vocês. E o pior, ainda no plano administrativo, essa lei ela pode acarretar em relação à empresa uma sanção de caráter reputacional. O CNPJ da empresa vai ser inscrito no chamado Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP. Isso traz um impacto violentíssimo, principalmente para empresas de capital aberto. Eu acho que talvez até o impacto financeiro da sanção reputacional seja maior do que a própria sanção pecuniária. Então, o empresário ele implementa um programa de compliance com esse objetivo, evitar que esses problemas ocorram dentro da empresa para que ela não sofra uma penalidade financeira ou uma penalidade reputacional. Só que isso é muito pouco, amigos. Nós já estamos vivendo um outro momento. Em que um sistema de integridade se diferencia de um programa de compliance? Enquanto que um programa de compliance tem por objetivo evitar aquilo que é errado, um sistema de integridade tem por objetivo valorizar aquilo que é certo. E valorizar aquilo que é certo é muito mais do que apenas e tão somente evitar aquilo que é errado. Hoje, inclusive, nós trabalhamos, e esse é um ponto absolutamente fundamental para todas as empresas, não só as empresas que estão hoje aqui nesse evento. Hoje nós trabalhamos com cultura de integridade. Esse é, na verdade, um grande pilar que já vem sendo defendido pelos órgãos internacionais que tratam do tema. Inclusive, recomendações do Conselho da OCDE, da qual o Brasil pretende fazer parte. Não por outra razão, no ano passado, Jorge, a regulamentação da lei passou por uma grande reformulação, foi revogado o decreto 8.420, que era de 2015, e entrou em vigor o decreto 11.129 do ano passado. Muita gente me pergunta, o que tem de diferente passados aí 7 anos do decreto anterior? Hoje você tem lá nesse decreto expressamente previsto como elemento de um programa de integridade o fomento e a manutenção da cultura de integridade. Artigo 56, inciso 2º. Isso não existia antes. E por que foi inserido agora? Porque o Brasil pretende tomar assento na OCDE e é nesse sentido que a OCDE vem sinalizando. Então, nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Essa lei 12.846, ela não é uma lei anticorrupção empresarial. Ela é uma lei de integridade das pessoas jurídicas. Inclusive, eu acho que a gente pode tratar disso no debate, Jorge. Eu defendo até uma abrangência maior para essa lei. Porque se a gente fizer uma leitura cuidadosa e prestar bastante atenção, nós vamos ver que ela, inclusive, busca de tratar de violações aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. E quando a gente fala em compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, isso está expresso em todas as letras lá no artigo 5º, que elenca quais são os atos lesivos dessa lei. Nós temos compromissos internacionais assumidos de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, ao trabalho forçado, à preservação ambiental, à manutenção da transparência
dos registros contábeis e financeiros das empresas de capital aberto. E aí, passando a palavra para o Jorge para a gente abrir o debate, eu deixaria aqui já no ar uma pergunta. Será que essa lei ela poderia ser aplicada, por exemplo, a uma empresa que terceiriza a sua atividade contratando uma outra que usa mão de obra escrava na sua cadeia de produção? Será que essa lei ela poderia ser aplicada em desfavor de uma empresa que adultera os seus registros contábeis para que não fique exposto ali um prejuízo financeiro que ela vem suportando e evitando assim que as suas ações elas despenquem? Assim, vocês devem estar imaginando casos aí bastante recentes a esse respeito. Será que essa lei ela não poderia ser aplicada a uma empresa que adquire equipamentos ou adquire matéria-prima de uma outra que está devastando o meio ambiente? Deixando essas perguntas no ar, eu passo a palavra aqui ao Jorge. Marcelo, obrigado. Eu queria aproveitar o gancho e já entrar num tema mais específico do nosso setor, né? A gente está vendo aí um projeto, pelo menos o que se aparenta, de retomada industrial. A gente está falando de novo no Complexo Econômico Industrial da Saúde, e isso certamente vai demandar investimentos de muita monta, não só de investimentos nacionais, como, e eu acho que eu espero que todo mundo aqui está esperando que aconteça, abrir o mercado brasileiro, do setor de saúde como um todo, para investimentos estrangeiros. A gente sabe que esses investimentos eles vêm cada vez mais dentro de uma política de conformidade, dentro de uma política de transparência. Você tem critérios muito mais dificultosos, com razão, para você conceder o financiamento para uma empresa que não atenda questões de governança corporativa, de integridade. A gente sabe que tem muita empresa no Brasil que ou é filial de uma empresa multinacional que precisa ter parâmetros muito estritos de governança, de conformidade, ou você tem empresas comprando empresas brasileiras, fornecedores brasileiros para empresas estrangeiras, enfim, é uma cadeia de conformidade cada vez mais atrelada, o Brasil voltando a querer entrar no CDE. Isso tudo vai, especialmente eu acho, na área de saúde. A gente tem 45% do PIB da saúde com empresa pública, com compra pública, então todo mundo aqui, de alguma forma, já foi ou vai ser fornecedor de empresa pública, de setor público, e eu concordo com vocês, a lei é muito mais de integridade do que anticorrupção. Como é que vocês veem a adaptação daquelas empresas brasileiras ou daquelas empresas de uma forma geral que ainda não tem esse conceito internalizado e tem essa visão ainda que a lei é só anticorrupção e não uma lei pró-conformidade? Como é que vocês veem isso na prática? Como as empresas devem se portar, devem se adequar a essa nova, complementando também, a nova lei de licitações, que cobra muito também integridade, tem muita penalidade para aqueles que não cumprem isso, é fator de desempate num certame licitatório, você ter uma estrutura de governança. Como é que tudo isso a gente vê comemorando os 10 anos dessa lei, que a gente começa a chamar de integridade, não de anticorrupção? Começa, Eduardo? Foi muito interessante poder ouvir aqui todas essas visões. De novo, eu vou colocar sobre a ótica de um player da saúde, mas também do instituto que de alguma forma está acompanhando a questão da ética ou da integridade no setor como um todo. E uma coisa me chama a atenção, isso não é uma crítica direta, mas vamos lá. Existe, e para a gente falar do sucesso da lei, dessa e das próximas, a gente tem que comparar com as expectativas. Então, aquilo que nós esperamos. E aqui tem um ponto, eu preciso que o governo, que o legislador, crie algo para a gente agir de forma ética. Ou seja, vem de uma esfera superior a algo que vai determinar o nosso comportamento. Eu não vi funcionar tão bem até hoje. Então, quando o Marcelo comenta sobre cultura de integridade, eu acho que aqui está o ponto, é como a gente tem isso como um mecanismo para fomentar a cultura. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que muitas vezes existem
de novo, leis que, como essa, ele comentou bem, não é a jabuticaba, está alinhado aos melhores princípios, e a gente tem, através dela, talvez um incentivo para forjar comportamentos. Mas a questão toda é a adesão. De novo, como foi muito bem colocado aqui, a questão da diferença de um programa de compliance ou mesmo de um programa de integridade por uma cultura de integridade. E aí a gente precisa, na minha visão, entender um pouco mais de Brasil, de como as coisas funcionam, entender muito mais da saúde, já que é o nosso setor, para tentar criar esses mecanismos de forma que eles sejam realmente efetivos. Então, só caracterizando, e de novo, eu sou economista por formação, mas estou há 16 anos no segmento, e às vezes a gente parece que perde um pouco a noção, viu? Quando a gente fala de saúde, em geral, nós podemos dizer prevenção, que talvez seja o mais leve, mas senão a gente está falando de tratamento ou cura de algo que é... E você tem um paciente ali na ponta. Então, quando a gente se depara com falta de integridade ou comportamentos antiéticos dentro da saúde, é muito grave, ok? Você tem uma associação muito fácil ali com uma vítima, ok? Então, por mais que sejam em contratos públicos, como a gente vai falar aqui da licitação, a vítima é aquele paciente que vai ter um tratamento adequado ou aquele que vai deixar de ter por conta de um excesso de preço. Então, a gente não pode esquecer de que a gente está falando da saúde, e uma das coisas que mais me motiva a estar aqui, mas também me deixa angustiado, é que, assim, deveria ser a saúde o exemplo para o resto do Brasil em termos de cultura de integridade, porque é aquilo mais crítico, é um outro ser humano que está ali do lado. E, enfim, eu acho que a saúde é boa, mas não é esse padrão que a gente gostaria. E aí tem um ponto que para mim é fundamental, é que eu vou talvez questionar um pouquinho o Marcelo. Quando a gente conversa sobre o empresário e qual é o objetivo do empresário, primeiro nós temos que destacar um pouquinho o que é um executivo, do que é um empresário, aquele que tem ali a empresa. Muitas vezes esse empresário, ele não está querendo evitar, ele sabe do que a empresa está fazendo. Ele é parte. Ele está levando vantagem. Ok? E ele está querendo, na verdade, ter um programa para ou identificar como ele vai esconder aquilo que ele faz ou mitigar os impactos quando ele é pego. Ok? Mas ele é parte, ele está levando vantagem. O executivo, por vezes, ele pode não saber, dependendo do tamanho da empresa. Mas também não saber não exime da responsabilidade. Porque por que as coisas estão andando para onde estão andando? E aí eu acho que na cultura tem algo que talvez a gente possa evoluir alinhado com o que diz as melhores práticas. É o seguinte, nem dentro da empresa tem que ser alguma coisa top-down. Então, eu comento muito isso com o Felipe lá no Instituto. Eu acho que vai ter algo diferente na prática quando os funcionários das empresas, ok, tiverem orgulho de achar que estão numa empresa ética e não se sentirem confortáveis. Tem que revirar o estômago quando está vendo alguma coisa ali, ainda que seja de dentro da própria empresa. A cultura de baixo para cima, né? A cultura também de baixo para cima. Essa cultura emergente é fundamental. Então, a gente precisa sensibilizar todo mundo para falar assim, olha, não importa se é você ou não, se a sua empresa está fazendo isso, ela está encarecendo a saúde, por que está encarecendo a saúde? Tem fila de 5 anos ao invés de 2 anos. E você está vendo. E aí tem algo que eu acho que falta, inclusive, nessa lei, porque ela traz a questão do acordo de leniência, tudo, mas vamos ser práticos. Vamos imaginar um funcionário de uma empresa que faça uma denúncia dessa. Como é a vida dele a partir dali? Essa não vai ser fácil. Isso a gente não resolveu. Então, eu acho que... E, de novo, agora pegando essa nova lei de licitações, ela não só fomenta essa cultura de integridade, esse programa, como ela dá, de certa forma, mais autonomia. Olha, você pode ter as discussões no mercado, vamos lá. Façam aquilo que é necessário para que a gente consiga fornecer um melhor. Mas o risco e a gente já conversou sobre isso, por conta da nossa cultura, às vezes, não ser aquilo de fazer o que é certo, de você ter essa cultura ética implementada, a gente acaba tendo isso como um desafio do tipo, agora eu vou ter que ter mais custo, mais estrutura para produzir mais papel, mais documento, mais check in the box e vai ficar tudo ainda mais caro. Então, esse é o nosso risco. Mas eu acho que, de novo, tem evoluções. A gente realmente
e eu costumo dizer isso, nós somos o país com a terceira maior população carcerária, não é que a gente não pune, não, a gente pune bastante e tem investigado, não é sem retrocessos, a gente sabe que às vezes tem alguns retrocessos, mas a gente tem punido e conseguiu punir e conseguiu pegar e fazer alguns acordos importantes para o país. Mas a gente precisa de uma cultura de todo mundo se sentir parte disso, porque acontece nas empresas e tem mais gente que vê e tem mais gente que pode denunciar. E a gente tem que ter cuidado para não transformar isso só em mais burocracia, porque senão vai ficando cada vez mais caro. E na saúde, eu costumo dizer, você já viu isso, já? De novo, é um pouco mais crítico, o orçamento é limitado, seja no serviço público, seja no serviço privado, não dá para expandir mais os gastos da saúde. E quando a gente tem que montar estruturas muito robustas de controle, fiscalização, esse concorre com o mesmo orçamento. Então, é um remédio a menos que você pode proporcionar, é um tratamento a menos, porque 5 ou 10 ou 15 ou 20% do orçamento começa a ser destinado para estruturas de controle. E é feito assim porque a gente não confia uns nos outros. Não confia porque na prática a ética ainda não é o comportamento padrão e a falta de ética ainda não é inaceitável para todos nós. Então, acho que quem está aqui está ouvindo é o seguinte: precisamos conseguir passar da indignação para ação. Falar assim, pô, minha empresa faz isso, eu não admito. Eu não quero mais ficar aqui, eu não estou me sentindo bem. E precisa ter, sim, um espaço para que essa pessoa também denuncie. Só esperar que o empresário vai fazer isso. Se ele for fazer essa conta matemática do tipo, pô, vale mais a pena um acordo de leniência, é porque ele já fez muita... Já está feito. Então, a gente tem que ter as pessoas também denunciando, e eu acho que isso é importante. Criar uma cultura de ética, algo que a gente se sinta bem, tenha orgulho de trabalhar, porque, no final das contas, o outro lado também é muito positivo. Quem trabalha na saúde, vê o tratamento, e vê a cura, e vê os pacientes saindo, pô, dá orgulho. Aí, por outro lado, você não pode admitir esse oportunismo. Acho que esse é um dos caminhos. Temos que sensibilizar. Precisamos fazer isso chegar para todo mundo. Todo mundo se sensibilizar com essa situação, Jorge. Essa é a minha opinião. Obrigado, Eduardo. Gustavo, a mágica, né? Cultura versus um programa impositivo de governança. É o mix disso tudo. Por onde começa? A gente tem aqui talvez um perfil bastante variado, né? Como eu falei, empresas que talvez já tenham isso na sua regra interna, no seu regulamento interno, outras que estão buscando implementar um programa de compliance, ainda que mínimo. Como é que funciona? Como é que você vê isso na prática? Bom, eu começaria dizendo assim que uma das coisas que mais me encanta no compliance é o fato de ele ter duas dimensões. Vocês estão me ouvindo bem? Então, um pouquinho de falha. Duas dimensões muito complementares entre si. Eu gosto de dizer o seguinte: o compliance é ao mesmo tempo individual e universal. Então, você tem duas dimensões muito que parecem, às vezes, até antagônicas, mas não são absolutamente complementares. Ele é universal na medida em que a gente tem, por exemplo, para voltar aqui ao nosso tema, uma lei de integridade empresarial, como bem disse o Marcelo. Vou fazer uma correção, o Marcelo que foi meu professor também, viu? Nós somos professores um do outro. Ele vai dizer que não, porque ele é muito mais novo que eu, mas ele também foi meu professor. Então, como bem disse o Marcelo, é uma lei de integridade, e ela é, ao mesmo tempo, conectada com o que se espera de um país, de uma nação, de uma sociedade, por todas as outras nações. Então, a gente tem realmente um sistema nacional de integridade que não está isolado no mundo, ele está inserido no mundo. Hoje, como eu estava falando, na minha fala anterior, eu falei da questão da tecnologia. Faltou até complementar que essa tecnologia ela é impulsionada também pela comunicação. Então, como as entidades se comunicam, os países se comunicam, as sociedades se comunicam como um todo. E isso faz com que a gente crie uma grande teia, uma rede universal de apoio quando a gente fala em promoção da integridade e até mesmo o combate à corrupção. Por isso eu digo, cada vez mais difícil, cada vez mais complexo esse sistema. Mas, ao mesmo tempo, para endereçar a preocupação do Eduardo, que eu entendo perfeitamente, o Eduardo é um cara que está trazendo uma visão para a gente aqui de quem vivencia o dia a dia do mundo da saúde, essa preocupação do particular, do individual. Mas, afinal de contas, tudo isso é muito bonito, os governos interconectados, lei anticorrupção, integridade, mas como é que fica a pessoa, como é que fica cada um de nós dentro da nossa empresa? O que a gente pode fazer nesse sentido?
E eu acho que aí a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Uma delas é o papel que a gente tem, digamos, como cumprimento da lei. Né? Como o próprio Eduardo falou, a ética, cumprimento da lei não é ética. Né? Cumprimento da lei é uma conformidade legal, uma obrigação que cada um tem como cidadão. Nós temos uma lei que diz claramente que se você puder ajudar, você tem que ajudar. Você está num papel, você tem poderes, a lei nos empodera para erguermos a nossa mão e falar, olha, na minha empresa tem alguma coisa errada. Inclusive, todas essas entidades são obrigadas pela própria lei, regulamentada pelo decreto que o Marcelo comentou aqui, o 11.129, artigo 57, tem lá a regulamentação do que consiste um programa de integridade, e está lá, nessa relação, está lá a existência de um canal de denúncia. Um canal que qualquer cidadão, qualquer pessoa pode acessar e ter a sua, não só a confidencialidade das suas informações preservada, mas principalmente o seu anonimato preservado. E esse canal deve ser amplamente divulgado. Então, a lei não espera apenas que o executivo, como o Eduardo bem colocou aqui, né, que o chefe, que o líder, que a pessoa da alta administração levante a mão para dizer que algo está errado. Não, ela espera que cada um de nós diga o que algo está errado. E que a gente use os mecanismos que a lei obriga todas as entidades a dispor, a tornar disponíveis para nós. Se esses mecanismos não estão disponíveis nas organizações onde cada um de vocês trabalha ou com as quais vocês se relacionam, é também um dever, um direito-dever nosso, como a gente diz, de exigir que exista esse canal, que seja criado esse canal. Então, a gente tem, sim, hoje, também mecanismos dentro da sociedade civil, dentro das organizações, no mundo do nosso trabalho, das nossas relações profissionais, instrumentos que foram, né, têm a sua gênese e foram disponibilizados pela lei anticorrupção e pela regulamentação que a sucedeu. E o segundo aspecto que eu ia comentar, indo também bastante na linha do que eles estavam falando agora há pouco, é o aspecto pessoal. Eu gosto de dizer que antes de um compliance profissional, existe um compliance do indivíduo. Né? Existe, aliás, até mesmo quando a gente estuda a psicologia da coletividade, Jung era um cara que gostava muito dessa psicologia do coletivo, ele até divergia muito do Freud por conta disso, ele dizia o seguinte, que a psicologia da coletividade é formada a partir da psicologia do indivíduo. Não há como uma nação atingir determinado grau de evolução se cada indivíduo não atinge esse grau, né? Até que se forme, digamos assim, uma maioria incontestável dentro dessa sociedade. Claro que sempre haverá divergências aqui e ali, mas o próprio Jung dizia, a psicologia do grupo é a psicologia do indivíduo antes de tudo. E no compliance não é diferente, né? Existe um dever moral acima de qualquer conformidade legal, acima de qualquer obrigatoriedade que uma lei possa impor ao indivíduo, que é a de estar bem consigo mesmo, estar bem com sua própria consciência. Esse desenvolvimento pessoal, eu diria, todas as nações têm que passar por ela em algum momento. O Brasil não é nem melhor nem pior do que ninguém nesse sentido. Né? Eu combato muito aquela ideia de que, não, mas o que a Suécia tem diferente do Brasil? Em termos de DNA, absolutamente nada. Né? A não ser, né, o fato de que eles estão num hemisfério e nós estamos no outro. Eles têm outras condições climáticas em relação a gente. Mas não existe nada de diferente de um DNA de um brasileiro, de um dinamarquês, de um argentino, de um russo. O que existe, na verdade, é uma evolução histórica da sociedade, um aprendizado histórico. E todos nós temos que passar por esse caminho e o Brasil está trilhando esse caminho. E a gente não está isolado no mundo, né? Esse é outro recado também que eu sempre gosto de falar. Né? Essa sensação de que, puxa, só aqui as coisas dão errado, só aqui é essa luta, a gente dá um passo para frente, depois dá dois para trás. Essa é a luta de todas as nações, de todas as sociedades. Se a gente pegar determinadas sociedades em cada momento da sua história, eu tenho certeza que vocês vão encontrar o caos, digamos assim, né, comportamental em todas essas sociedades, em pelo menos um momento da sua história. Então, assim, é natural que haja esse caldeirão de sentimentos que a gente vive hoje em relação a isso. O que a gente não pode fazer como indivíduo é abrir mão disso, é delegar para o Estado, como bem disse o Eduardo. A gente gosta de cada vez menos Estado cuidando da gente. Então, por que a gente não passa a cuidar da gente mesmo? Né? Se a gente gosta de pouco Estado cuidando do que a gente faz.
Então, a gente não pode delegar. Tem uma frase que eu adoro, de um dos maiores filósofos da história ocidental, que é Santo Agostinho, né, que virou santo, inclusive, da Igreja Católica. Diz a história que ele era uma personalidade extremamente promíscua em vida. E lá pelas tantas, em algum dado momento da sua existência, ele se iluminou e ele se redimiu, pediu a redenção a Deus, ao que ele acreditava, e ele não só obteve a redenção, como ele conseguiu, né, ele quebrou a banca, né, ele virou santo na igreja. Ele não só se redimiu da sua promiscuidade, como ele virou santo. Mas ele tinha uma frase que os registros históricos dizem o seguinte, que ele falava assim: Senhor, fazei-me casto, mas não agora. Né, porque ele não queria sair da promiscuidade em que ele vivia até então. Aquilo era muito conveniente para ele, ele esperava em algum dia ter acesso à sua redenção. Né, de novo, isso diz a lenda, né, os registros que eu já li falam sobre isso, e eu gosto muito dessa frase justamente porque ela expressa para mim essa vontade natural que o ser humano tem de adiar a sua obrigação. Né, então vamos deixar para depois. Não, o Brasil vai melhorar. Quando melhorar, aí eu entro na linha também. Né, então, Senhor, fazei-me casto, mas espera um pouquinho, não agora. Né? Agora está bom demais desse jeito. Então, eu gostaria, né, se eu puder deixar aqui, né, uma palavra para vocês, seria essa, né, de não pensar com a cabeça da procrastinação. Pensar no compliance, na integridade, na ética pessoal, com um sentido de urgência. Como se realmente a ética do país dependesse da sua própria ética. Como Jung falava, não tem psicologia do grupo sem a psicologia do indivíduo. Então vamos pensar em cada um de nós e tentar, e de novo, gente, ninguém aqui almeja a perfeição, né? Ninguém vai ter a sorte de Santo Agostinho de virar santo da igreja, mas a gente quer chegar pelo menos num patamar em que a gente consiga dormir de forma justa, confortável com a nossa própria consciência. Isso é um benefício, né? Isso é uma quimera, isso é um paraíso, que se cada um de nós conseguir atingir na vida, eu diria que a gente já atingiu praticamente tudo de mais importante que a gente precisava atingir dentro da nossa existência, que é essa paz espiritual, né, que a gente atinge, esperamos todos um dia atingir. Obrigado, Gustavo. Marcelo, indo nessa linha, 10 anos depois, a situação no Brasil hoje, necessitando urgentemente retomar crescimento, retomar investimento, receber novos players em todos os mercados, mas a gente está falando aqui do setor de saúde. Depois de 10 anos, a lei educa, a lei pune. O que vem primeiro? Será que vem primeiro alguma coisa ou outra? A gente já está pronto para ser punido antes de ser educado. Como é que você vê essa situação? Jorge, eu vou partir das palavras inspiradoras do Gustavo, porque quando a gente fala de integridade, e a gente faz muitos eventos juntos, né? Muita gente pergunta assim para a gente: você fala em integridade, né? Um país como o Brasil, um país que exalta o jeitinho, um país cercado de impunidade, você pode falar em integridade, né? Como é que você consegue respirar esse ar de integridade e defender isso o tempo todo? Eu costumo sempre dizer o seguinte: você começa da seguinte maneira, e esse é a conclusão do Gustavo: faz um círculo em volta dos seus pés e começa a praticar a integridade dentro dessa área. Eu estava contando para o Gustavo aqui, antes de começar o evento, uma passagem que me tocou muito. Eu tenho uma filha de 21 anos que foi fazer intercâmbio fora do Brasil no final do ano passado. E, num determinado momento, ela me telefonou para me contar que ela tinha ido a Zurique com 2 amigas e tinha ficado fascinada com a cidade, em especial com o metrô. Disse que o metrô de Zurique parecia um hotel de 5 estrelas, era uma coisa verdadeiramente absurda em termos de limpeza, organização e infraestrutura. Só que quando ela foi comprar o bilhete para usar uma semana, o bilhete custava 60 €. Ela não estava acostumada, inclusive, com um valor tão expansivo. As 2 amigas viraram para ela e falaram assim: não vou comprar bilhete. Não tem fiscalização aqui, não tem ninguém olhando, não tem catraca, o trem está ali. Eu posso usar à vontade e eu não preciso gastar esse dinheiro. E ela foi lá e comprou o bilhete. Ela: eu vou comprar. As outras 2 ainda, em tom de deboche,
Vai gastar dinheiro, você podia comprar tanta coisa com 60 euros. Ela passou, ela me disse, a viagem inteira usando o bilhete e as outras duas rindo dela, porque ninguém cobrava. Não tem fronteira, gente. E eu me sentia assim, um pai profundamente exitoso de sucesso, porque eu vi que eu não preciso estar do lado dela para fiscalizar e dizer para ela o que ela tem que fazer como correto. Ela sabe o que ela é correto. Ela não precisa estar sendo fiscalizada. Isso vai dentro do conceito popular de integridade, que é fazer aquilo que é certo ainda que ninguém esteja observando. Isso é integridade. Por isso que a gente pode, quando a gente tem um ambiente de integridade dentro da empresa, afrouxar os controles. Porque o íntegro, ele vai fazer aquilo que é certo sempre, independentemente das circunstâncias, independentemente de um benefício pessoal. Isso vai facilitar, inclusive, a própria governança da empresa, que vai se tornar muito mais ágil, muito mais competitiva e o próprio ambiente de trabalho fica muito melhor. Ninguém gosta de trabalhar num ambiente onde você está sendo fiscalizado o tempo todo. Isso acaba gerando um voto de desconfiança. E aí eu concordo plenamente com o Eduardo, quando ele diz que muitas e muitas vezes está lá a alta administração sendo conivente com isso. Mas por que isso acontece? Porque nós estamos falando de um empresário de um tempo passado, um empresário que pensa pequeno, um empresário que pensa a curto prazo. Essas empresas, elas não vão durar. Elas não são perenes. Empresa perene, empresa definitiva, é empresa que tem um empresário à frente com pensamento de longo prazo. Aí sim, você tem ambiente para conseguir desenvolver a cultura de integridade. E o Eduardo também está certo quando ele diz que tem que haver exemplo por parte do poder público, porque senão não adianta. É claro que, como que você pode convencer o empresário de fazer aquilo que é certo se está vendo a administração pública fazer exatamente o oposto? Nós tivemos aqui no Brasil 3 ondas de integridade. A primeira, que é da Lei 12.846 de 2013, que impactou as empresas privadas. A segunda, que vem com a Lei das Estatais em 2016, com a Lei 13.303. E a terceira onda de integridade a gente está vivendo agora, que está impactando a administração pública direta. Aliás, Jorge, você foi profundamente feliz em escolher o tema para esse painel, os 10 anos da lei, porque, Eduardo, dia 16 de maio, 10 dias atrás, nem 10 dias atrás, foi publicado o decreto 11.529, que institui o Sistema de Integridade na Administração Pública Federal, aprimorando um outro anterior que existia e não era tão completo. Isso mostra até que, até numa ordem inversa, tinha que ser primeiro, né? Primeiro a administração pública implementando o sistema de integridade para depois poder exigir da sociedade e do empresariado. Eu me lembro, em 2015, 2016, eu fui secretário de Estado no Espírito Santo e o secretário de Saúde, ele me procurou dizendo o seguinte: olha, eu que tenho aqui o maior orçamento de todas as secretarias, mas a sensação que eu tenho é que eu tenho um caminhão-pipa cheio de água e eu seguro uma mangueira que de tão furada, lá na ponta só sai uma gotinha. Isso é o quê? Isso é falta de governança. Não é só corrupção, é corrupção também, mas é má gestão, é desperdício de recursos públicos. E por isso que governança, compliance, gestão de riscos, sistemas de integridade, cultura de integridade tem que andar tão junto. Mas eu queria avançar um pouquinho nesse conceito de integridade, porque a gente está num outro momento. A gente está agora numa década subindo um degrau. Integridade não pode mais ser apenas e tão somente fazer aquilo que é certo quando ninguém está observando. Tem que ser mais do que isso. Eu terminei de ler um livro agora e existe uma passagem, a passagem do Jerry Zeck, onde ele diz o seguinte: ok,
Integridade é fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Mas não pode ser só isso. Integridade é fazer aquilo que é certo, ainda que você esteja sob imensa pressão, ainda que a medida que você vai tomar na sua organização seja profundamente impopular e ainda que todas as pessoas estejam te observando. Imagine um empresário que vai optar por comprar um produto mais caro, mas é um produto mais caro que traz a ele a certeza e gera para ele a confiança de que não houve utilização de mão de obra escrava, de que a matéria-prima utilizada não gerou devastação do meio ambiente. Eu estou sentado aqui, estou olhando os pavilhões e eu queria fazer esse desafio a vocês. Vocês olharem para esses pavilhões e pensarem, esse material que está produzido aqui, que está sendo oferecido, ele foi produzido como? Será que lá no país de origem não houve utilização de mão de obra escrava? Não houve utilização de mão de obra infantil? Não houve utilização de trabalho forçado? E por isso que ele é mais barato? Será que a minha empresa, que é uma empresa íntegra, ela não tem que se preocupar com isso? Será que a minha empresa, que é uma empresa íntegra, não é melhor ela pagar um pouco mais caro por um outro produto que me é oferecido e que me dá essa certeza? Isso é integridade. Então, a mensagem que eu queria deixar é exatamente essa. E concluindo, até porque fica parecendo que quando a gente defende isso, nós, na verdade, estamos defendendo que a empresa tenha mais despesa. Mas, na verdade, eu quero é que a empresa lucre muito mais. Em empresas consideradas íntegras, eu tenho uma pesquisa aqui que é muito interessante e mostra dados que são muito significativos. Você tem, em primeiro lugar, empregados muito mais engajados. São empregados que vão chegar todo dia para trabalhar porque acreditam no propósito daquela empresa. Isso gera felicidade. E o empregado vai estar ali não é por causa da remuneração, é por causa de uma sintonia fina entre aquilo que a empresa defende e aquilo que ele acredita para ele mesmo, como um mundo melhor. As empresas consideradas mais íntegras, elas têm 14% a mais de produtividade. Elas geram um aumento de 18% no volume de vendas. E elas têm 23% a mais de lucratividade em relação à linha média de lucratividade das empresas que não prezam a integridade corporativa. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: alocar recursos na construção de um sistema de integridade corporativo, valorizando a cultura de integridade, isso gera lucro. Não é uma despesa, é um investimento, Jorge. Vou passar para o Eduardo, eu só queria deixar uma observação aqui. Eu acho que todo mundo aqui que já trabalhou ou trabalha com a área comercial das suas empresas já sofreu essa pressão, né? De você, não, mas o seu preço nosso preço está maior, está pior, porque a gente tem um excesso de fiscalização, a gente tem que cumprir regra, mas acho que essa cultura, a gente precisa acabar com ela, né? A disputa comercial ela é justa, mas ela só é justa se todo mundo disputar da mesma forma. Então, a partir daí, ganha o melhor. Então, eu vou já abrindo aqui as considerações finais com o Eduardo, depois eu passo para o Gustavo e para o Marcelo. A gente está com 10 minutos para acabar o painel. Sim, eu vou ser breve, mas vou dizer, eu estou realmente assim, muito feliz, porque eu acho que essa é uma das poucas vezes que eu acredito que a gente posicionou esse debate da forma correta. Essa é uma questão basicamente social ou cultural, se preferirem, cujo aspecto jurídico é importante. Não é uma questão jurídica que de cima para baixo vai influenciar tudo. Então a gente precisa entender isso aí. E eu vou, de novo, para ser breve aqui, mas colocando, eu acho que os mecanismos existem, estão aí disponíveis para a gente, sempre podem ser melhorados, mas temos que ter a consciência de que não vão resolver sozinho, não é só você fazer uma boa lei e tudo vai se encaixar por mágica. Exige essa mudança de comportamento. E aí tem uma questão fundamental que é conscientização
Eu vou pegar esse gancho para falar dos investimentos rapidamente, tá? Você viu eu comentando sobre isso, vou falar rapidamente. Eu sou carioca, vocês já devem ter percebido. Sou apaixonado pelo Rio, costumo brincar que só eu posso falar mal do Rio, se alguém mais falar eu fico chateado. Mas eu costumo andar a pé no Rio quando eu vou lá, e é normal você ver o seguinte, a pessoa para na rua, às vezes movimentada, numa avenida, rapidinho para deixar uma pessoa, e aí o outro faz isso e faz isso aqui também. Bom, quando você pergunta para essa pessoa, ela não é uma pessoa a mais. Você pergunta, ela fala assim, mas foram 20 segundos, isso não teve impacto. E talvez não teve mesmo. Só que quando você tem 6 milhões de pessoas vivendo numa cidade, com uma frota de 2 milhões e meio, ou a pessoa considera, não, mas eu tenho direitos especiais, só eu posso, ninguém pode, ou se cada um resolver parar onde quiser, o trânsito é um caos. E se o trânsito é um caos, significa perda de eficiência. Então, quando a gente desenvolve essa consciência de que a nossa atuação pode fazer o mercado funcionar de forma mais harmoniosa, a gente cria um ambiente positivo, um ambiente mais produtivo. E é esse ambiente que pode ser determinante na atração de investimentos, porque senão a gente vai concorrer realmente no custo, vai concorrer no pagamento da mão de obra, e essa não é a concorrência que a gente quer. Agora, se nós conseguirmos, através dessa consciência, ou seja, um exercício de reflexão, o que eu faço impacta no mercado como um todo, adotar padrões mais éticos, a gente consegue criar um ambiente que é mais produtivo, e criando um ambiente mais produtivo, o Jorge comentou, eu trabalho numa multinacional, há muito apetite para investir no Brasil. Mas a questão que às vezes pega para esse investimento mas para resolver, ou tem um jogo que não é justo, ou tem uma burocracia que é inominável. Então, aí é isso que, na minha visão, afasta. Depende mais dessa conscientização, depende mais de todos nós, o poder público, os gestores e o mecanismo normativo todo, ele pode ajudar, ele tem que estar lá, estar presente. É bom, pode ser melhorado, é bom. O que está faltando é a gente conseguir criar esse ambiente e deixar um pouquinho, viu, Marcelo, assim, eu também acredito que a empresa que não é íntegra não é perene, mas ela está irritando demais quem está lá. Fala assim, mas esse cara, deixa ele. Vamos fazer aquilo que a gente acha que é certo, ter o resultado que vai ser um resultado satisfatório e não podemos nos importar porque o outro que está fazendo errado ainda não foi punido. Isso é outra coisa. Então a gente tem que focar isso aí e não tenho dúvida, eu acho que focando nisso a gente tem apetite para investimento na saúde. Obrigado, Eduardo. Gustavo? Bom, como eu já dei as minhas palavras messiânicas na última intervenção que eu fiz, não guardei nada de muito especial, mas assim, eu vou aproveitar esse minuto final aqui só para dizer para vocês que, primeiro, né, essa história ela está só começando. Né? Então, quando a gente está, é uma lei de 10 anos sobre a qual a gente veio falar aqui hoje. Isso, em termos históricos, é nada. Né? Então, a gente está só começando esse grande capítulo, né, que esperamos aí da sociedade brasileira. E muito mais vem por aí. Né? Eu estava até buscando aqui para lembrar, para vocês terem uma ideia, desde 2017 existe um projeto de lei tramitando, né, no Congresso sobre a transparência nas relações entre a indústria médica e os médicos. Né? Então, esse é um ponto, né, que nos Estados Unidos é conhecido, o Jorge que gosta, né, Jorge, desse assunto. É o famoso, tem mais gente aqui também que gosta. É o famoso Sunshine Act, que existe nos Estados Unidos e que está em vias de voltar a ter... Estão me ouvindo? Voltar a ter a sua tramitação acelerada. Né? Ele estava parado, estava engavetado em algum lugar e agora estamos resgatando. E quando eu digo estamos, é porque a sociedade organizada está fazendo isso. As instituições estão fazendo isso. A gente não está esperando sentado o governo resolver, o Congresso resolver desengavetar. A gente está lá pressionando. Então, esse papel de cidadania é a chave que eu queria usar aqui para fechar essa minha fala. E até aproveitar justamente para fazer também um pouquinho da propaganda da importância que tem, por exemplo, a própria ABMed, né, da qual eu falei para vocês, eu tenho a honra de fazer parte da comissão de ética independente. Vocês, como pessoas ligadas à área médica, podem e devem procurar as suas associações representativas justamente como pontos aí de apoio, né? São instituições organizadas que estão ali justamente para defender os interesses da coletividade e também defender os interesses de cada um de nós. Então, a comissão de ética está lá justamente para apurar os casos de desvios que nos chegam, para orientar quando existe dúvida em relação ao cumprimento do Código de Ética da ABMed, que também é um código jovem,
né? Está com uns 6 anos agora, se eu não me engano, não é isso, Jorge? E é um código jovem, num mercado que é jovem também em termos históricos. Então, assim, nós temos muito o que fazer ainda pela frente e toda ajuda é bem-vinda nesse sentido. Boa parte do pessoal que está lá é um trabalho voluntário, a gente estava até comentando isso, né, Eduardo? O Eduardo também, né, Eduardo à frente, também como trabalho voluntário, à frente de outra entidade organizada da sociedade. Então, gente, muitos braços, muita gente trabalhando para que tudo isso dê certo, não é? Então, voltando naquela história de não esperar, né, o juízo final para pedir a redenção, vamos colocar a mão na massa agora, né? Vamos procurar as entidades organizadas, vamos fazer o nosso papel de cidadão, como o Marcelo falou, riscar, fazer o círculo em volta dos próprios pés, já começar a respirar um ar mais puro a partir dali, né? E dali a gente vai expandindo o nosso círculo, encontrando o círculo de outra pessoa, até que a gente consiga fazer uma grande corrente, né? Então, de novo, né, não é autoajuda, né, não é coaching, nem nada disso, mas é realmente o resultado que a gente já percebe do movimento organizado da sociedade, né, que junto com o governo, ou às vezes apesar do governo, a gente consegue evoluir muito no que diz respeito ao amadurecimento da ética profissional, da integridade corporativa no nosso mercado. Como o Eduardo bem colocou, os investimentos estão aí, o mercado brasileiro, o mercado essa feira aqui, gente, eu fiquei sabendo que ela é a 3ª maior feira hospitalar do planeta. Então, assim, vocês têm uma ideia do que é o tamanho desse mercado? Com tudo que a gente tem hoje de restrição, essa feira é a 3ª maior feira hospitalar do planeta. Então, o Brasil está às portas da OCDE, como disse bem o Marcelo, mais uma vez, né? Dessa vez a gente vai entrar. O que falta para a gente realmente proporcionar, realmente destravar esses investimentos. O verdadeiro custo do Brasil, eu costumo dizer isso, é o custo da corrupção. É o custo da falta de integridade. Não é a CLT, não é a convenção coletiva, não é a carga tributária, tudo isso é alto. Mas o verdadeiro custo do Brasil está na corrupção. Se a gente eliminar, ou pelo menos mitigar, minimizar ao máximo o peso disso na nossa equação, o Brasil é um país extremamente viável para todo mundo, para quem está dentro e para quem está fora querendo investir. É isso, Jorge. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Gustavo. Marcelo, por favor. Minha palavra final, em primeiro lugar, de gratidão, um agradecimento muito fraterno pelo convite, pela audiência que ficou até o final, mas eu deixei talvez o que seja mais importante para o final. E eu tenho certeza que todos que nos ouviram aqui nesse painel, todos concordam integralmente com tudo que nós falamos, mas devem ter pensado assim também. Eu já ouvi essa história outras vezes. E essa história ela não para de pé diante da primeira disputa comercial no mundo corporativo. Eu falo sempre que as coisas elas acontecem na nossa vida e nas empresas ou pelo amor ou pela dor. É muito melhor que aconteça pelo amor. E quando acontece pelo amor, é muito mais espontâneo, é muito mais verdadeiro, é muito mais efetivo, produz muito melhores resultados. Mas, infelizmente, aqui no Brasil acontece pela dor. E aí, no dia 16 de maio próximo passado, mesmo dia da publicação do decreto brasileiro criando um sistema de integridade na administração pública federal, foi aprovado no Parlamento Europeu o Regulamento de Produtos Livres de Desmatamento da União Europeia, que faz com que a União Europeia passe a adotar uma lei exigindo que as empresas com sede na União Europeia garantam que suas importações e exportações sejam livres de desmatamento e não conduzam a abuso de direitos humanos. O que significa isso? Significa que se uma empresa europeia, doravante, importar produtos de uma empresa estrangeira, onde há utilização de mão de obra escrava, de mão de obra forçada, de mão de obra infantil, onde há devastação do meio ambiente, e essa matéria-prima for levada para a União Europeia para produzir um equipamento médico, para produzir um insumo a ser utilizado em um hospital, ou qualquer outra coisa, a empresa europeia vai ser punida com severas sanções. O que isso vai fazer
qual é o efeito que isso vai causar no mercado, gente? As empresas estrangeiras, inclusive as empresas brasileiras, elas vão ter que se adequar. Elas vão ter que ter documentação à mão para provar que aquilo que ela está oferecendo para a exportação observa a integridade corporativa na sua cadeia de produção. Então, amigos, se não foi pelo amor, se o nosso discurso não convenceu nos últimos 10 anos, daqui para frente vai ser na dor. Porque ou as empresas brasileiras elas se adequam ao modelo de integridade corporativa internacionalmente exigido, ou elas vão ficar fazendo negócio aqui entre elas, e para elas, empresas brasileiras, uma feira como essa não vai ter razão de existir. Muito obrigado, Jorge. Bom, queria, em nome da BIMED, agradecer a presença de todos, a presença dos painelistas, reforçar que a BIMED, um dos seus eixos estratégicos é a governança e o compliance. A gente está aberto para as empresas que ainda não são associadas se associarem. Para que elas são associadas, a gente tem um programa de treinamento EAD em compliance, gratuito, disponibilizado no site da BIMED, na área de associada. A gente busca sempre estar atualizando, trazendo pessoas do mais alto gabarito para conversar, para atualizar todo mundo. Então, coloca a BIMED à disposição de todos para a gente continuar nessa jornada em busca de uma nova maneira de fazer negócio no Brasil, cada vez mais íntegra e transparente. Obrigado pela presença de todos e até a próxima.